pela internet. Sejam muito bem-vindos. A gente lembra, né, que todos os nossos trabalhos, nossos horários, as palestras, fica sempre fixado aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? A gente lembra também do atendimento fraterno, que acontece 20 minutos antes das palestras, então quem quiser estar conversando com a atendente do dia, é só chegar um pouquinho antes, né, para dar tempo de conversar com ela lá no plantão e depois aproveitar um pouquinho da palestra também, tá? Agora, com relação ao nosso trabalho também na área social, né, a gente já está atendendo a 90 famílias, né, cadastradas, todo segundo sábado do mês elas vêm pegar os alimentos, e para que esse trabalho continue, é sempre muito importante, né, a ajuda de vocês. A gente já agradece muito, né, porque afinal de contas cada quilo que nos chega já faz uma diferença enorme, né, porque são muitos alimentos que a gente tem que estar todo mês preparando as cestas. A gente tem algumas prioridades, tá? Embora que a gente sempre lembre que qualquer item não perecível que possa se compor uma cesta básica é muito bem-vindo. Mas as prioridades para agora é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Tá? Então, desde já, nosso muito obrigado. Quem vem sempre colaborando e quem puder também, é sempre muito bem-vinda essa ajuda. Bom, os principais recadinhos são esses, né? Então, para darmos início ao trabalho de hoje, vamos nos tranquilizando, nos sintonizando com o alto. E assim, agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Gratidão, Senhor, por mais esse dia lindo que se inicia, repleto de boas oportunidades para o nosso crescimento e aprendizado. Que nesse momento podemos ser envolvidos cada vez mais com essas boas energias, com essa luz e essa paz, que vão dissolvendo todas as nossas preocupações, inquietudes, tristezas, mantendo dentro de nós somente o amor, os bons pensamentos e os bons sentimentos. E assim, nessa tranquilidade, possamos aproveitar ao máximo a palestra de hoje, que nos trará novas reflexões para novos comportamentos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Simone conversará conosco, é sobre, desculpa, esqueci o termo, qual que é? Evangelho e Paz. É isso aí. Por favor, seja bem-vinda. Já ia falar boa noite para todo mundo. Eu só venho à noite, é difícil vir de dia. Então, bom dia para todos. Bem-vindos à casa mais uma vez. O nosso tema de hoje é extraído de um livro. Eu sempre aconselho as pessoas que leiam, né? A gente está numa doutrina onde parte do nosso aprendizado, uma parte muito importante, é o estudo. E a outra parte é a evolução moral. E todos sabem, né, o Emmanuel escreveu vários textos pela psicografia do Chico Xavier, e alguns desses textos foram publicados de maneira avulsa. Então, em jornais, em periódicos locais, em livros que já saíram de circulação. Então, um grupo de pesquisadores reuniu tudo que o Emmanuel escreveu pelo Chico sobre os livros do Novo Testamento e publicaram por tema. Então, tudo que o Emmanuel escreveu sobre João, tudo que ele escreveu sobre Mateus, tudo que ele escreveu, enfim, cada um dos 27 livros. E o texto de hoje é tirado de um comentário do Emmanuel sobre o Evangelho de João. Vale a pena, a leitura é sensacional desses textos. Eu trouxe até um para vocês verem, porque, exatamente, primeiro porque é difícil a gente ter acesso a tudo que ele publicou. Depois, separado e comentado por tema, dentro do Evangelho. E por último, que é outra coisa que eu sempre suplico, mas um dia alguém vai me ouvir, a gente é cristão. É inadmissível que, como cristão, a gente não leia o Novo Testamento. Então, a gente segue o Cristo, mas não sabe o que ele disse ou fez. A gente não pega o Novo Testamento para ler. E é a única fonte que nós temos de relatos do Cristo. Simples assim. Então, o outro ponto importante desse tipo de publicação é exatamente isso. Nós temos a oportunidade de ler o Novo Testamento guiado pelo Emmanuel, que eu acho que não tem
guia melhor, né? Ele vai pegando fragmentos dos versículos e vai comentando. O que eu trouxe hoje é das cartas de Paulo, mas enfim, ele aí só falta aí a ser publicado o Apocalipse e as cartas de Tiago e Pedro. O resto você já tem aí para ter acesso e vale muito a pena. O nosso texto de hoje fala sobre evangelho e paz, com ênfase na noção errada que nós temos de paz. E aí eu vou começar por aí. Quando o Chico era perguntado em várias situações sobre o que era o bem e o que era o mal, o Emmanuel sempre esclarecia, usando um texto, uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele diz o seguinte: os Espíritos esclarecem, o bem é o cumprimento das leis divinas, e o mal é toda vez que você se afasta desse cumprimento. É simples assim. E o Emmanuel vai acrescentar, lendo o texto de João, que o bem é vida, o ato de fazer o bem é um ato de movimento, ou seja, eu faço o bem é uma coisa gerada através do movimento, e o mal é o ócio, ou seja, todas as vezes em que eu paro, tenho a oportunidade de fazer o bem e não faço. Erasto, que era um dos seguidores de Paulo, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: é melhor a gente recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E isso é fruto de alguém que não está em ócio, é alguém que está cá e levanta, aprende, retorna, revê, reconstrói, porque o ócio impede esse aprendizado. As pessoas sempre me perguntam, quando a gente está dando história do cristianismo, qual era dos 7 pecados o mais complicado. E eu sempre falo que, na minha opinião, é a preguiça. Porque a preguiça impede você de aprender qualquer coisa. Ela fixa você naquele ponto, naquela zona de conforto, e você nem cai nem levanta. Não aprende, não evolui. O erro, ele não traz para você o aprendizado. O aprendizado só vem quando você tem noção de que aquele erro é erro. Então, o erro não ensina ninguém, gente. O que ensina é o aprendizado de que aquilo que você fez está errado. Porque se eu continuar achando que aquilo está certo, eu vou continuar fazendo, mesmo que seja um erro. Mas é importante a gente entender que, para falar de paz, para falar do Evangelho, a gente tem que falar de ação. A gente tem que falar de movimento. A gente tem que falar de sair da nossa questão conhecida, acostumada, vulgarmente conhecida como zona de conforto, para ir se arriscar em outras áreas. Arriscar a cair, arriscar a levantar, arriscar a rever conceitos, né? Porque essa sair da zona de conforto, eu acho que o que mais incomoda as pessoas é o rever conceitos. Você estava tudo certinho, você pensava desse jeito, agia desse jeito, funcionava. Quando você sai da zona de conforto, você é chamado a outro tipo de aprendizado, a rever conceitos. E tem gente que não consegue. Tem gente que gosta tanto de onde está tão acostumado, não consegue sair, ver de outra maneira, que não consegue fazer relações ao ponto de poder se sentir confortável. Então, permanece onde está. Só que a ideia de permanecer onde está, ela é problemática. Porque como na existência dos universos tudo é movimento, toda vez que você se fixa muito tempo num lugar, numa zona de conforto, e não sai, vem a vida e traz para você questões que te empurram para sair. Então, você sai por vontade própria, ou vem aquela onda pesada e te joga com força para o outro lado. E ela te joga porque você não é pedrinha, você não nasceu colada naquele lugar. Você está inserida num universo que é todo movimento. Por isso que a gente fala sempre que a questão do Evangelho é uma questão de movimento. A questão do bem é uma questão de movimento. Todas as vezes que eu fico estagnado no meu mundo, na minha história, na minha dor, na minha preocupação ou na minha felicidade, eu estou em processo de estagnação. Estou em processo de ócio. A minha dor não é maior, a gente fala tanto isso, né? Mas vale a pena lembrar. A minha dor não é maior que a do outro. A minha felicidade não tem primazia em relação à felicidade do outro. O meu mundo não é mais importante do que o mundo do outro, até porque não tem o meu e do outro, tem o de todo mundo. Ou todo mundo é feliz, ou todo mundo fica triste. Não tem como ser diferente. Nós somos atingidos por ondas, né? Então, está tudo dando errado, claro que vai bater na sua porta. Está tudo dando certo, é claro que vai retornar para você.
Então, a gente só vai ter paz o suficiente quando o mundo exalar esse equilíbrio. E aí eu vou entrar nessa questão do que significa, afinal de contas, paz, né? A gente sempre fala, fica em paz, e normalmente quem deseja e quem ouve interpreta errado. A gente sempre acha que fica em paz é assim, fica tranquilo, não faz nada, fica numa zona de conforto, sossegado, onde nada te incomode, está tudo tranquilo. E a paz do Cristo não é essa é a paz do mundo. Quando a gente fala fique em paz, ou descanse em paz, fique com a sua paz. A paz do Cristo não é essa, a paz do mundo é. A paz do Cristo não. Cristo, em momento nenhum, traz nada que seja fixo. Ele traz sempre um movimento. Então, a paz que ele oferece, não sei se vocês sabem como surgiu esse tema dentro das pregações do Cristo. Essa ideia de que ele fala, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, ela surge um pouquinho antes da última ceia, mas ele está num pedacinho que chama Sermão do Cenáculo. E ali ele está explicando para os apóstolos que ele vai morrer. E está explicando que os que vão segui-lo vão ter problemas. Vai ser difícil. O testemunho da fé vai ser grande. Eles não entendem nada, gente. Tá? Vocês lerem lá o Sermão do Cenáculo, tem uma hora que Filipe pergunta para ele assim, eu não estou entendendo nada. E Jesus fala, mas quase 4 anos me seguindo, agora que você vem dizer que você não está entendendo nada do que eu estou falando. Ele fala, não estou entendendo nada. Que negócio é esse que você vai morrer, que a gente vai sofrer, quero ir embora, não quero ficar aqui. Quando a gente tem essa noção da paz, quando Cristo coloca isso, ele diz o seguinte, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos por muitos se amarem e por levarem a paz. Muitos se amarem, que é a representação do amor, né, como ele mesmo amou. Mas por levarem a paz, ele mesmo fala, como ele alerta que vai ser uma batalha, ele está dizendo que a paz não é conquistada como um pacotinho pronto que cai na sua mão, como ócio, como a noção de que nada vai mexer naquele mundinho seu. A paz que ele está trazendo, gente, é a paz que ele deseja, a paz que ele quer, a paz que ele oferece, é a paz da luta. É a paz da luta de quem batalhou o dia inteiro, a vida inteira, em várias encarnações, e conseguiu vencer. Essa é a paz que a gente deseja quando deseja a paz do Cristo. É a paz da luta. É a paz de quem batalhou muito, não pelo externo. A Joana de Ângeles, que eu acho que vocês já devem conhecer, deveriam, é a mentora do Divaldo Franco. E ela diz que quanto mais a gente evolui, mais a batalha passa do externo para o interno. Então, mais eu paro de brigar com o externo e passo a brigar com o que eu trago interno. Porque quanto mais evoluído eu estou, mais eu percebo que sou eu quem trago defeitos, sou eu quem trago questões para resolver. E que à medida que eu vou resolvendo, o externo vai respondendo a essas questões. Mas, enfim, então, a batalha que o Cristo está travando, ele não está pedindo que você batalhe com o outro, mas batalhando todos os dias para ser um ser humano melhor. Então, tem dias, eu não sei, eu imagino que a vida de vocês seja uma maravilha, mas então eu vou falar por hipótese mesmo, né? Então, assim, tem aqueles dias que a gente está azedo, gente. Que não é só que o entorno está ruim. A gente acorda virado. E aqueles dias em que você fala assim, olha, se eu pudesse não conviver comigo, eu pulava fora, mas não dá. Então, tem aqueles dias em que a gente está mesmo mais virado. E nesses dias é o dia em que a gente mais é chamado a essa batalha do bem. Porque a gente precisa buscar o equilíbrio, buscar a fonte divina que a gente tem. E não os atavismos que a gente viveu. Todos os dias a gente é chamado, como diz o texto, a alimentar essa fonte divina. E construir essa paz é construir uma batalha e vencer essa batalha onde eu sou melhor da hora que eu acordei à hora que eu durmo. É deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, hoje eu estou cansada, mas eu consegui fazer aquilo que eu me propus. Se a gente faz isso para o externo, que dirá para o interno, a alegria, a satisfação que traz. Eu me propus hoje de manhã a ser mais paciente. Passa o dia, e se eu chegar no final do dia, você fala, eu consegui. Sou hoje um pouquinho melhor, estou dormindo melhor do que eu acordei. A gente não precisa de uma encarnação para outra para realizar essas melhoras, né? A gente sempre fala, com o conhecimento que eu tenho hoje, na próxima eu vou fazer melhor. Mas a próxima é o próximo minuto, né? É o próximo dia. Então, a gente tem sempre uma questão para resolver que dá para ser quase que instantânea de um momento para o outro. Então, a paz do Cristo ela é muito mais complexa
e muito mais salvadora do que essa paz que a gente fala achando que é a paz que a gente tem um pouco dos nossos atavismos católicos, né? Do anjinho tocando harpa, a nuvenzinha lá, sossegado. Mas não é isso, né? Tudo é trabalho. No Evangelho de João, quando perguntam ao Cristo sobre o trabalho, ele fala, eu trabalho o tempo inteiro e meu Pai desde sempre. É trabalho, é constantemente um trabalho. Quanto mais evoluído você fica como espírito, mais você trabalha. Porque mais noção você tem de que é necessário esse movimento. E que eu preciso socorrer o outro. Porque eu fui socorrido. Essa noção de paz é tão bonita. Não sei se vocês assistiram o filme Paulo, o Apóstolo do Cristo, que passou nos cinemas. Se não assistiram, busquem uma maneira de encontrar esse filme, ele é sensacional. E num dado momento, Paulo, todo o filme é passado, ele está dentro já da última prisão, né, em Roma. A última vez que ele já, inclusive, foi condenado. E ele recebe várias vezes a visita de Lucas. Lucas foi um apóstolo direto de Paulo, né? Não sei se vocês sabem, mas ele não conheceu Jesus. Dos 4 evangelistas lá, só 2 conheceram Jesus. Os outros são apóstolos de apóstolos. Marcos é apóstolo de Pedro e Lucas de Paulo. Mas, enfim, Lucas está se queixando com ele. Olha, a situação lá fora, tem tempo que você está preso, você não tem noção do que está acontecendo lá fora. A situação está muito feia, as pessoas estão sendo queimadas, são tochas vivas de cristãos para iluminar as ruas. A situação está terrível. Ele fala, eu estou quase desistindo. E Paulo olha para ele, o ator é sensacional, ele fala, você quer desistir do mundo pelo que você está vendo, quando Cristo viu o seu mundo e não desistiu de você? Então ele viu que internamente você não estava assim tão bom. E ele foi te buscar. Ele falou, com que cara você vai perder a batalha do externo, quando a batalha mais importante é a interna? Como é que você vai lutar internamente se você não consegue responder externamente às dores que estão sendo propostas? O seu testemunho está sendo colocado em prova de que forma? Se você não consegue nem lidar com as questões externas. E aí ele arremata com uma frase que é muito bonita, que está na carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim, que a gente nunca deve esquecer de 2 coisas, isso é Paulo falando. Que nós estivemos perdidos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que alguém nos achou. Então, nós estivemos em tempos de trevas, fizemos coisas ruins, mas o Cristo foi buscar. Se nós estivemos ruins e alguém nos achou, por que é que a gente não vai buscar outras pessoas que estão perdidas também? Essa é a fala de Estevão, né, gente? Quem tem condições de ler lá o Paulo Estevão, ele fala isso. Quem é a ovelha perdida que nós temos que buscar? Já que nós também fomos ovelhas perdidas algum dia. Essa paz dessa luta transforma todo ser humano num grande pastor de ovelhas, né? A gente busca as pessoas. Então a paz é uma paz de batalha, gente. É uma paz de quem vai arregaçar as mangas e vai lutar. Não externo, mas o interno. Não em prol de um mundo melhor, como se fosse uma coisa externa. É que o mundo só vai ficar melhor se eu tiver paz. E a paz nunca é suficiente se ela não representar outras coisas ali dentro. Como equilíbrio, como solidariedade, como amparo, como respeito, como uma série de coisas. Nenhuma virtude, cai na nossa mão sem batalha, gente. Nunca. Eu acho que vocês podem fazer o teste, façam. Mas tem que ser um dia que vocês estão bem animados. Acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser mais paciente. Garanto para vocês que até o final do dia vocês vão estar pulando no pescoço de uns 30. Porque como é que vocês vão ser pacientes se Deus não colocar no seu caminho todas as criaturas que vão tirar a tua paciência? Como é que você vai provar que você tem paciência quando todo mundo te acomoda? Você só vai provar a sua paciência naquele espaço em que as pessoas vão te cutucar. E aí você vai saber se você é capaz de responder aquilo ou não. Ali, naquele momento da conquista da virtude, e quando você consegue, você vai batalhar 1, 2 dias, várias encarnações, não importa. E você consegue, essa é a paz. Falei, eu consegui.
Posso não ter conseguido com todo mundo, mas já consigo responder melhor a Rosana, já falo melhor com a Patrícia, já consigo ter um equilíbrio melhor. Porque a virtude adquirida, a gente não perde, nunca. Se ela ainda oscila, se eu sou mais benevolente com um do que com o outro, se eu sou mais paciente com um do que com o outro, é porque eu ainda estou tentando adquirir. Senão eu não perdi, ela não oscilava tanto. Mas nós ainda oscilamos porque estamos nesse trajeto. Estamos nessa procura. E a única forma disso é batalharmos com a nossa história. Por isso a gente volta sempre em Sócrates. Né? Conhece-te a ti mesmo, é isso. Se eu conheço as minhas debilidades, eu conheço onde precisa corrigir. Sei que precisa corrigir. E vou batalhar, não vou batalhar com o outro, vou batalhar comigo. Porque eu sei que se eu ficar bem, o meu entorno fica bem também. Se eu ficar em paz, o meu entorno vai ter paz. Não a paz tranquila, a paz de quem vai conseguir vencer. Não sei se vocês já ouviram as palestras de um amigo nosso aqui da casa, o Amir. Se não, baixem na internet, são sensacionais. E numa delas ele diz uma questão muito interessante. Ele diz assim, e ele tem razão, nós primeiro que não lemos o Novo Testamento, e depois quando a gente lê, a gente faz uma leitura rasa. Ali tem coisas muito mais profundas e interpretativas do que a leitura básica que a gente faz. Sabe aquela cena em que Jesus está com os discípulos no barco e tem uma tempestade, e eles tentam o barco começa a querer virar, eles tentam organizar, não conseguem, e um deles fala, é melhor acordar Jesus aí, para ver se ele segura essa onda, porque a gente vai afogar. E Jesus acorda assim meio, dá uma dura neles, vocês não conseguem ter equilíbrio e paz suficiente numa situação dessa, que dirá quando a coisa apertar lá na frente. E essa situação, ela é altamente metafórica, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer e não consegue, porque a gente ainda é imperfeito, durante todos os problemas, todas as crises, todas as questões que a gente tem para resolver, é acordar o nosso Cristo interior. Por que a gente só acorda quando a coisa pipoca? Por que a gente só vai procurar o Cristo interior da gente, só vai lá dar uma chacoalhada, cara, acorda que a situação está pegando, quando a gente precisa? Por que não manter o Cristo acordado em nós o tempo inteiro? Por que só acordar quando o barco começar a sossobrar? Por que só acordar quando eu estou com problemas? Quando eu não estou, eu passo a não ser grato ao Cristo, eu passo a mantê-lo dormindo, e depois eu vou lá chacoalhar a hora que eu preciso dele de novo? Não, gente, quanto mais evoluído eu estiver, quanto mais paz eu conseguir, mais esse Cristo está alerta. Então, entendendo o Cristo como essa centelha divina que a gente traz, né? Vamos lá, o que ele mandou fazer, o que é para fazer, por que eu não consigo ainda? Aí vem a ideia de se conhecer. Quanto mais eu me afasto dos conhecimentos do Cristo, das leis divinas, mais eu sofro. E eu acho que sofrimento não é uma coisa que a gente deseja, nem para nós, nem para os outros. Mas, infelizmente, é o que a gente busca, pelas condutas que a gente tem. E não é o que o Cristo coloca, não é o que Deus deseja de nós. Ele não é um Deus punitivo, ele não é um Deus que castiga. Mas ele é um Deus que dá para você aquilo que você pediu. Aí você fala, mas eu não pedi sofrimento. Não, mas foi a melhor forma que ele encontrou de te trazer de volta. Porque ele tentou outras coisas e você não aceitou como espírito. Então, aquilo que a gente vê como uma questão dolorosa, uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, muitas vezes é a forma com que Deus, junto com você antes de encarnar, né? Aquela mesinha de negociações, encontrou para te trazer de volta. Porque onde tudo funcionou, você não respondeu. Quem sabe não funcionando algumas coisas, você passa a responder. E eu vou dar um exemplo muito meu, que eu às vezes falo, para quem não tem tanto contato comigo. Eu tenho dermatite atópica. Significa que é uma alergia altamente insuportável. Você coça inteira, você fica carne viva. E a dermatite atópica, ela tem um fator externo, tem o emocional, mas tem um fator externo. Sempre há alguma coisa externa. Então, perfume, cigarro, pó, mofo, enfim, qualquer coisa. No meu caso é cigarro. Durante muito tempo eu praguejei um horror contra
Vocês não têm ideia, eu fico em carne viva, eu coço inteirinha. Até num dia de um trabalho, num centro que eu trabalhava, que não era um trabalho para mim, mas veio uma entidade e falou, olha, se reclama muito. Né? E tomar bronca de espírito, você já encolhe assim, né? Você fala, cara... Eu já parecia um tatu-bola. Você reclama muito, a gente te deu isso como bênção divina. Você está reclamando do quê? Aí eu, né, bocuda, já ia falar. E ele falou assim, em várias encarnações você comprometeu o seu corpo físico com cigarro. Agora, a gente deu alergia para você nem chegar perto. Então, que bom que você não vai precisar, eu precisei. Mas olha que legal, né? Quer dizer assim, eu estou fora, nessa vida, de entrar nesse círculo vicioso que me levou em outras encarnações a essa situação. É desconfortável para mim? Extremamente. Mas olha, é um desconforto tão passageiro que acabou aquilo, eu aprendi, ele não se repete mais. E a gente vê só o fato. A gente vê só a situação e vê aquilo como uma coisa ruim. Então, quando você cresce a visão, você passa a enxergar a coisa no todo, e não naquele pedacinho. Eu sempre falo assim que, nas nossas vivências e encarnações, a gente vê da gente e do outro só o retrato 3x4. Quem vê o retrato inteiro é Deus. Sempre é assim. Por que é o retrato 3x4? A gente vê um momento, que é uma encarnação. Às vezes a gente vê um dia, que é aquele dia. Às vezes a gente se vê, né, olhando para dentro, também só num pedaço, que só vê aquela encarnação. Quem vê o todo é Deus. Então, obviamente, a gente sabe que não deve julgar, não deve nada disso, mas reforça ainda essa ideia. Como é que eu posso julgar alguém por uma imagem pequena que eu estou vendo, sem ver o todo? Como é que eu posso me resumir a uma situação que é de momento? Porque eu não sou assim, eu não conheço o todo que me levou àquela situação. Nem em relação a mim, imagina em relação aos outros. E muitas vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma casa espírita. É delicioso ser espírita numa casa espírita, gente. É maravilhoso. Está todo mundo bonzinho aqui dentro. Todo mundo aqui veio com boas energias, buscando amparo, vem tomar o seu passe e tudo mais. Bonito mesmo é ser espírita lá fora. Aí é bonito. Quando todo mundo não está nem aí se você é espírita ou não. Aliás, qualquer caída que você der, eles falam, mas você não é espírita? Mas por que você está nervoso? Por que você está assim? Você não é espírita? Até que... Hã? E um certo deboche, né? Para dizer assim, você deveria responder melhor à situação pela doutrina que você carrega. E eu sempre, quando eu fico assim meio brava, às vezes eu falo assim, a sua sorte é que eu sou espírita, senão estaria muito pior. Porque a gente tenta, né, na batalha diária, responder melhor. Não é o ideal, porque este não é um planeta de pessoas ideais. Esse é um planeta de gente que, como você, está ralando muito. É um planeta que, além de ter gente em questões, porque todo mundo define de uma forma diferente, eu gosto de dizer que o planeta Terra é tudo e mais um pouco. Ele é escola para quem quer aprender. Ele é prisão para quem não quer aprender. Ele é academia para quem tem que ralar bastante, tirar todo aquele excesso. Ele é todo tipo de situação, ele é hospital para espíritos doentes. Ele é uma série de coisas. Mas ele não é um planeta feliz, ainda. Então, quem está aqui está numa dessas situações. A não ser que eu tenha aqui alguém em missão, espírito de luz escondido aqui, entre cada um de vocês. Se tiver, por favor, a gente não vê com muita frequência, então, por favor, se apresente. O resto, gente, está ralando mesmo. Está ali porque tem coisas para aprender, para resolver, para crescer, e é um amparando o outro. E nunca inquieto sozinho, mas sempre trazendo outras pessoas, trazendo dúvidas e perguntas e fazendo as coisas acontecerem. As nossas histórias, elas só são bonitas porque elas são juntas. Não quer dizer que é fácil, eu sempre falo isso. Esqueçam quem diga a vocês que as coisas são fáceis. Elas não são.
A gente precisa entender isso, porque senão a gente começa a achar que porque é fácil, como é que eu não consigo ser tão fácil? Não é não. Se fosse fácil, você já tinha feito. Todo mundo aqui sabe que tem que amar o próximo, certo? Então, não é novidade. Então, se fosse fácil, porque isso é uma coisa benéfica para mim, quando eu consigo fazer, é benéfico para mim. Porque eu não consigo fazer com todos, porque não é fácil. Mesmo sabendo que é o correto, mesmo sabendo que vai me trazer tranquilidade, vai tornar a minha vida muito mais tranquila, no sentido de equilíbrio, de evolução, eu não faço. Então, não é fácil. Eu sempre falo que no Espiritismo tem duas palavras que não rolam, não tem no dicionário. Uma delas é fácil e a outra é desistir. Você não tem opção de desistir. Não está na sua pauta. Você pode dar uma pausa, refazer suas forças e tudo mais, mas você vai ser chamado a tocar adiante. Eu posso não conseguir acertar o meu passo com uma determinada pessoa, a espiritualidade superior te dá aí umas encarnações para você dar uma fortalecida, mas vai te colocar com a pessoa de novo. Não tem opção. Eu posso escolher quando eu vou encontrar com essa pessoa, mas não posso escolher se eu vou encontrar. Não dá. Então, à medida em que eu entendo isso, eu vou vendo que todos os dias eu preciso estar melhor, porque eu vou encontrar com aquela pessoa de novo. E aí entra aquela história tão triste que às vezes a gente ouve tanto ainda no meio espírita, é fora, então nem se fala. Quer dizer, eu fico com uma pessoa porque eu quero pagar tudo que eu tenho que pagar com ela para nunca mais ter que ver. Dá não, gente. Tá? Ninguém vai para canto nenhum bom suportando ninguém. A gente vai para cantos bons porque a gente ama. Não porque suporta. Então, as pessoas sempre falam, uma vez, eu até já citei, não sei se eu já citei, mas vai agora. Há muito tempo atrás, quando eu dava orientação num outro centro, chegou uma senhora para mim e falou assim, eu estou fazendo hoje 42 anos de casado. É um suplício, mas eu suporto cada dia para nunca mais ter que encontrar com meu marido. E aí eu falei, peguei uma água, sentei com ela, falei, deixa eu te sentar primeiro, porque a notícia que eu vou te dar não é boa. Bebe a água, senta, respira fundo. Deixa eu contar para você, na próxima encarnação é com ele mesmo que você vai vir. Porque não é o suportar que leva você a caminhos melhores. E você não tem opção de não ver. Você tem a opção de ver melhor. Isso é você quem decide. O quando também. A espiritualidade só vai te dar quando você tiver condições com aquilo. Se ainda não tem, te dá uma pausa para você corrigir. Agora, se vai encontrar, é uma coisa que não está no seu poder de escolha. Porque todo mundo é irmão. Todas aquelas pessoas difíceis que estão no nosso caminho também são. Quando vocês leram Nosso Lar, do André Luiz, quando o André Luiz vai pleitear a vinda dele aqui, eu quero ver minha família e tal, e o governador do Nosso Lar leva ele para um pátio onde tem um vidro e ele vê para fora do nosso lar. E ele fala, André, a minha família é os que estão aqui, os que estão para além do umbral e para além do vale da dor. Vale da dor, gente, as trevas. Tá? Ele está falando do umbral e depois das trevas. Vale da dor é um negócio muito doloroso, né, de se falar, mas é isso mesmo. Então ele está dizendo, todo mundo é meu irmão, todo mundo é minha família. Quando eu entender que todos são minha família, eu vou estar no caminho correto. E não a minha família pessoal, e não só aqueles que eu gosto. Jesus falava de uma maneira muito bonita, ele dizia, quando você responde de maneira afetuosa a quem foi afetuoso com você, você está sendo grato, você não está amando. Gostar de quem gosta da gente é fácil. Gostar de quem é agradável com você é quase uma resposta de gratidão, gente. Eu estou sendo grato porque a pessoa foi bondosa comigo. Agora, o chamamento do Cristo é com aquelas pessoas que você não tem contato, muito agradável. Mas são com elas que a gente tem que caminhar. Quanto mais eu postergar isso, mais difícil fica a caminhada. Mais difícil fica conseguir a paz que eu tanto procuro, que eu tanto desejo para as pessoas. Então, eu preciso realmente entender o quanto eu preciso me modificar para ter essa paz. A paz, na palavra paz, quando Cristo falava, ele embutia uma coisa chamada fé. E aí eu vou encerrar com isso.
O Sermão das Bem-aventuranças, que eu imagino todos já tenham lido, ele é uma gradação de virtudes. Vale a pena um estudo sobre isso. A primeira bem-aventurança, ele começa com a primeira virtude, que, segundo Cristo, é a mais fácil de conseguir. Sem ela, não dá para fazer as outras. É a mais fácil. Se chama humildade. Então, quando eu estava falando isso com uma aluna, ela falou assim, cara, não quero nem ver a última. Então, essa é a primeira. A última, gente, a última bem-aventurança é a fé. Então, ele já está dizendo que para você conseguir a fé, adquirir a fé, você vai passar por degraus. E nesses degraus você vai adquirindo devagarzinho outras virtudes que vão tornar você capaz de conseguir a fé. Porque, a grosso modo, sejam sinceros com vocês mesmos, a gente não tem fé. Vagamente a gente tem uma leve esperança. Fé só é testada na hora que você precisa. Porque quando está tudo bem, de novo, quando está tudo fantástico, é ótimo, tem fé? Tenho. Bate um problema na sua porta para você ver. Uma doença, uma questão, sua fé vai para o beleléu. Ela ainda oscila. Então, a conquista da virtude, da fé, ela está embutida nessa ideia de pacificação. Bem-aventurados os pacíficos. Aqueles que trazem a paz dentro de si. A paz de ter, primeiro, visto que traz defeitos, não gostando desses defeitos e corrigindo esses defeitos. Mas os pacificadores verdadeiros já passaram dessa fase. Eles já estão na fase ativa, não estão só corrigindo. O que está acontecendo conosco? A gente ainda só, parece que as encarnações são só para corrigir. Não é? Eu tenho que detectar o meu erro, não gostar dele e corrigir. Quando eu chegar no ponto de ter a paz, eu não corrijo mais nada, porque não houve mais erro. Perguntaram para o Chico como é viver num mundo feliz. Ele fala assim, se tem perdão. O Chico fala, não. Falava, no mundo feliz não tem perdão. E aí o pessoal, como assim não tem perdão? Ele falou, porque não tem ofensa. Ninguém se ofendeu. Então não preciso do perdão. A gente aqui já tem uma dificuldade enorme de perdoar. Você imagina chegar a um ponto em que você não precisa desse recurso, porque você não foi ofendido. Você já está num patamar onde aquilo já não te incomoda. Nem para quem faz, nem para quem recebe. Porque, gente, a grosso modo, o perdão é para nós, não é para o outro, não. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Quando eu perdoo por mim, para ficar livre daquele vínculo não tão bom. Porque o outro, o acerto dele não é comigo, o acerto dele é com Deus. Deus não precisa de mim para ir lá cobrar de porta em porta. Escuta, ó, você fez isso. Ah, se eu perdoar o meu inimigo, então ele vai estar livre de corrigir? Não, porque ele não fez para você. Ele fez para as leis divinas, então o acerto dele é com Deus. Agora, se você ficar colado nele, com o não perdão, aí você se torna mais um nesse círculo vicioso dele, não mais seu. Eu quero encerrar com um texto do Emmanuel comentando uma das cartas de Paulo. Não se enganem pelo tamanho, tá, gente? Mas ele é sensacional. Sensacional. Eu vou ler para vocês um trecho onde ele diz assim. Irmãos nossos que regressam à Terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. São vários. Então, deixa eu comentar. Ele está falando daquelas criaturas que encarnam e desencarnam praticamente sem grandes alterações, sem grandes aprendizados. Né? Ele fala, entram e saem pela porta da ignorância e da indiferença. Não melhoraram nada, ainda adquiriram mais débitos. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos verdadeiros do Cristo deverão interrogar a si mesmos. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Trago a paz do Cristo ou trago a paz dos homens? Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom dia. Parabéns pela palestra. A pergunta que eu faço é a seguinte. No tempo
você tem de espiritismo, que você estuda o cristianismo e tudo, você, nesse tempo que você pesquisa, é sabido que a humanidade ela tem que evoluir. Cristo veio na Terra para fazer as pessoas aprenderem alguma coisa e evoluir. Nesse tempo que você tem de espiritismo, no tempo que você tem de idade, você se lembra assim, de algum fato que você poderia dizer, nisso aqui a humanidade realmente evoluiu? Algum fato, algum acontecimento que você poderia pautar assim, dizer que realmente nesse ponto aqui a humanidade ela evoluiu, ela aprendeu com as palavras de Cristo ou com os ensinamentos, ela se aprimorou em alguma coisa? Você se recorda assim, de alguma coisa que você poderia pautar e comparar assim, com a humanidade de tempos atrás, dos bárbaros, que você poderia dizer assim, não, nisso aqui realmente a gente evoluiu, a gente deu um grau acima. Você se recorda? Cara, você não tomou café da manhã hoje, não, né? Você veio azedo. Não, então, vamos lá. Tem duas coisas aí. Primeiro, assim, a gente vive num momento espiritual, vamos colocar assim, em que a gente tem a nítida sensação de que as coisas estão zicadas e que as coisas estão retornando a momentos de barbárie de, sei lá, 500 anos, 1000 anos atrás. Você fala, está acontecendo tudo de novo, ou pior. Como é que evolui? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto vem de um momento que se chama transição. Todo momento de transição, de evolução de um mundo para o outro, ele é um momento de confusão, um momento de bagunça. Eu sempre falo que o momento de transição é como entrar na casa de alguém no meio da faxina. Você vai dizer, se a pessoa vive nesta bagunça, então, ela não vive nesta bagunça, ela está arrumando. Quando tiver tudo arrumadinho e tudo voltar aos lugares, vai estar mais limpo, higienizado e tudo mais. No momento, nós estamos na faxina. Nesses momentos de faxina, encarnam e desencarnam criaturas em todos os graus evolutivos. Porque a espiritualidade tenta aproveitar as pessoas o máximo que elas podem, para ver se elas conseguem permanecer naquele mundo ainda, em outras questões. É mais ou menos como eu sou professora. Se tiver alguém parecido com essa desgraça nas costas, conta. Mas, assim, a gente tá corrigindo prova de aluno, às vezes, a gente fica tentando aproveitar ao máximo, né? Não, cara, ele escreveu o nome dele certo, vou dar 0,25. Não, mas ele não rasurou, vou dar mais 0,15. Você vai tentando somar para ver se a criatura consegue a média. As encarnações, nesse momento, são para isso. Eles ficam tentando aproveitar o melhor que você pode, para ver se você consegue a nota mínima e permanece nesse planeta. Então, é um momento duro, em termos de, você fala assim, está acontecendo coisas tão terríveis como se a gente tivesse voltado para a Idade Média. Tá? Mas esse é o momento de transição. E aí, vou responder a tua pergunta. Nós evoluímos muito, infinitamente. Em termos morais, então, vocês não tenham dúvidas. Coisas que nos incomodam hoje não nos incomodavam há 100 anos atrás, era natural. Coisas que eu me revolto hoje, e que a sociedade se revolta, não permite, ou tenta não permitir que não aconteça, há 100, 200 anos atrás, era extremamente normal. Então, questões que a gente fala assim, vamos colocar de uma maneira bem simples, eu vou pegar um tema bem que me toca como pessoa que tem essa alergia infeliz aí. Eu estudei, na época da minha faculdade, o pessoal podia fumar dentro de sala de aula. Era o bicho. Era a terra de ninguém, gente. Era um negócio, sabe, assim, você fala assim, cara, esse é a minha versão das trevas, era uma sala de aula fumando. Era muito horrível. E era tão normal, normal. Ninguém pensava que poderia não ser normal. Num restaurante, você está comendo, aquele cheiro de fumaça horroroso, você acabou de sair do banho, entra numa sala de aula, você volta, pega a roupa no prato, era um negócio pavoroso. Olha as caretas que vocês estão fazendo, que a gente fala assim, não é possível. Eu falo isso para o meu filho, que vai fazer 20 anos, ele fala, mas existiu uma época assim? Ele fala, existia, eu vivi. Então, assim, hoje, ambiente de trabalho, qualquer coisa fechada, gente, era terrível. E, no fim das contas, hoje, a gente já assimilou tanto a ideia de que não dá para fumar, que
não apenas proibido, mas é insalubre, então a gente já olha, o próprio fumante já vai fumar fora, enfim. Isso não é uma evolução? Claro que é. Uma evolução não só de moral, mas de saúde, de ética, de sociedade, de civilização. E olha, eu estou falando de uma coisa que eu tenho certeza que todos se lembram como era antes. Agora pense em coisas que a gente não viveu, mas que... Na verdade, assim, tudo que indica algo que antes você encarava como normal. Ele citou o exemplo da escravidão. Hoje você falar a palavra escravidão, não importa se ética, étnica, religiosa, social, isso te incomoda. Isso dentro das suas possibilidades, você até se movimenta para evitar esse tipo de situação. Então, nós evoluímos demais. Eu estou dando exemplos simples do cotidiano que a gente viveu, mas que é fácil a gente perceber o quanto mudou. O quanto as coisas são, mesmo diante de catástrofes, a gente responde de uma maneira, tem respondido de uma maneira coletiva muito, muito bonita. Pega aí o Andraus, o Joelma, muitos de nós se lembram do fato, ou estavam próximos. Aquela coisa horrorosa que foi. O quanto a legislação dos prédios modificou a partir daquilo ali. De segurança, de extintor, de elevador, de escadas, de liberação. A partir de uma catástrofe. As pessoas não só modificou a legislação, como toda a solidariedade em volta do evento, que a população se mobilizou em volta do ocorrido, foi enorme. Eu gosto muito do México. O México padece, desde sempre, de vários terremotos. O que fez com que a população, de uma maneira geral, gente, responda como se fosse água. Esse último terremoto que teve o ano passado, a população civil, gente, dona de casa, pedreiro, advogado, que foi socorrer, chegaram primeiro que os brigadistas. As primeiras pessoas resgatadas dos escombros foram resgatadas pela população civil. Então, a população já se mobiliza para algo que antes não foi na sua casa, não me importa. Não foi com a sua família, nem vou me mexer. Não, passa a ser de todos. Nós temos esse senso melhorado, e muito, gente. Eu estou dando exemplos pequenos, mas vasculhem aí. A população. Antes, gente, isso era impensável. Então, nós modificamos muito e melhoramos muito no nosso cotidiano. Até porque é uma lei divina, né? Se chama lei de progresso. Então, se você não vai, eles vão por você. Eles te empurram, né? Eu tenho uma amiga minha que diz que é a lei da conchinha. Porque a gente estava falando uma vez essa coisa de a gente ficar enraizado num canto só. Aquelas conchinhas que estão incrustadas na pedra, elas estão ali há milênios, mas não nasceram ali. De tanto bater o mar, uma hora elas vão soltar. Não soltou com a primeira onda, vai soltar com o tsunami. Você escolhe como é que você quer ser solto dessa sua zona de conforto. Uma onda suave, ou se vai precisar mandar um tsunami para tirar você de onde você está. De qualquer forma, sair da onde você está, você vai ter que sair, porque não foi lá que você nasceu. Respondi a tua pergunta? Deu para pegar alguns e que bom, né, que tem essa positividade aí, que como se a gente estivesse, sei lá, fazendo meio que uma contabilização dos fatos, assim. E a gente vê que mesmo a gente estando num processo ainda bem primitivo, a gente já conseguiu algum degrau, alguma coisa, que é bem pouco, né? Pelo menos para te incomodar, né? Porque a gente só faz alguma coisa quando se sente incomodado. E assim, só para colocar mais um fato aí, eu acho que o último evento significativo daqueles garotos lá que estavam presos na Tailândia, né? Mesmo numa época de Copa do Mundo, em que a mídia tinha muito assunto para falar e pouco tempo para falar de 11 garotos que estavam presos lá, o mundo inteiro meio que totalmente se solidarizou com aquelas pessoas, com aquelas famílias, e mais importante do que aquelas crianças serem salvas, o exemplo que ficou de como que a humanidade pode se colocar assim num fato, mas aquilo gerar uma onda de nova consciência, das pessoas se preocuparem com outras pessoas que não são da família, mas ter aquele cuidado, aquela coisa de pensar assim no próximo
como se pudesse ser da família. Porque né? A questão também dos mergulhadores, tudo aquilo. Eu acho que, assim, numa época de Copa do Mundo ali, onde tinha aquele grande evento para tirar o foco das outras coisas, eu creio que se fosse há uns 20 anos atrás, eu acho que teria um espaço bem pequenininho na mídia, as pessoas... Ou não. Uma tragédia que está acontecendo lá, vamos falar de outras coisas. Eu acho que isso daí demonstra, assim, que a gente está vivendo um novo tempo. Um dos primeiros socorristas a chegarem lá era médico e mergulhador. Ele largou as férias dele, um norte-americano. Largou, ele estava de férias, pegou as coisas dele, médico e mergulhador. Foi para lá. Quer dizer, ele é que na verdade a gente, é tão engraçado, né? O mal é barulhento pra caramba, o bem é silencioso. Então a gente liga a TV, a gente encontra fulano na rua, é só notícia ruim, é só desgraça. Ninguém tem coragem de falar um gesto bom, mas tem tanta gente fazendo bem. Tem tanta gente oferecendo coisas sem nem se importar com quem você é, só pelo fato de doar. Eu não sei por que a gente só se afiniza com o que é barulhento. Está na hora de se afinizar com o que é mais... Tem uma perguntinha do Lourenço, ele diz o seguinte: a visão de Paulo, que todos conhecem, é suficiente para atestar a realidade de Jesus como modelo de vida? Então, Lourenço, bom dia. Só lembrando, né, visualizando, o que ele está falando é o momento da conversão de Paulo, né, quando Paulo vê a luz, ele está como Saulo ainda, ele vê a luz e, enfim, modifica diametralmente a conduta dele. Só lembrando também que ele não vê o Cristo, tá? Em momento nenhum, na tradução dos textos mais antigos, diz que ele vê o Cristo. Ele vê uma luz. Dessa luz emana uma voz. Pela voz e pela luz, ele sabe que é o Cristo, mas ele não vê o Cristo. Não existe essa questão. A partir dali, o momento da cegueira é o momento da introspecção. Ele é obrigado a voltar-se para dentro, para si. Então, são 3, 4 dias em que ele fica voltado para si. Ele não vê mais o externo. Esse momento é importantíssimo porque ele é obrigado a rever quem era Saulo. Aquele momento, né? Conhece-te a ti mesmo. Naquele momento ele vai dizer, eu não quero mais ser isso. Então, quando ele estava pronto para receber a visão, Ananias vai lá e devolve a visão. Então, ele não vê o Cristo. A gente tem, arqueologicamente falando, várias formas de atestar a figura histórica do Cristo. Mas o que esse momento simboliza é assim, o momento em que você vai numa toada, vai para uma direção, não gosta dessa direção e quer rever, quer mudar. Eu sempre falo que é um dos exemplos mais lindos. Eu sou apaixonada por Paulo. Não pela grandiosidade só que ele se tornou, mas pelo esforço que ele fez a vida inteira de ser melhor. Ele não estava pronto, gente. O momento da conversão, ele tinha 30 anos. Ele morre com 62. Então, é meião. Os outros 32 anos da vida dele, gente, se teve alguém que sofreu depois do Cristo, foi ele. Foi perseguido, torturado, apedrejado, ameaçado de morte, preso, abandonado pelos amigos, e tudo. Então, é uma pessoa que batalhou muito naquele momento. Então, aquele momento da conversão, mais do que atestar a figura do Cristo externo, é a figura do Cristo interno que a gente tem que acordar, né? Que ele falou. A fé. Ele perceber que ele não precisava morrer para dar o testemunho melhor. Ele podia fazer isso na própria vida. Não sei por que a gente espera a próxima encarnação para poder fazer as coisas. Espírito é um negócio engraçado, né? Depois que descobriu que tem outra vida, é um inferno. Deixa tudo para a próxima. Não, deixa para a própria. O que você vai fazer agora? Para quê? Não. Então, poder fazer na próxima, você pode, só que ela vai ficar mais difícil. Então, é melhor fazer agora para que a próxima não fique tão difícil. Então, não vamos esperar a próxima. Paulo não esperou, é tão bonito esse momento. Na hora que os servos vão embora, deixam ele, só fica com um. E ele fala, vocês podem ir. Ele diz uma frase que é uma das coisas mais lindas que eu já li no Novo Testamento. Ele fala, já não sou eu quem vive, o Senhor vive em mim. E o amor fez-se meu Salvador. Né? Olha que coisa linda, né? O amor, que é o Cristo, vem me buscar. Aquela frase que ele utiliza nas cartas. Você andou perdido e alguém te encontrou. Ele fala, não tinha ninguém mais devedor do que eu tinha acabado de apedrejar Estevão e estava indo matar Ananias. Ele estava num percurso entre uma coisa e outra. Ele fala, Jesus veio me buscar.
Ah, já nem falo, a Abigail é um caso de polícia. Aquela mulher é um negócio impressionante. Que era a noiva, né, de Saulo. Sensacional, irmã de Estevão, sensacional. Mas o bonito é que, assim, reparem na grandiosidade de Saulo, com esse esforço para transformar. A gente não teria o catolicismo, a gente não teria o cristianismo se não fosse Paulo. Porque senão teria morrido ali, foi ele que vai pregar fora do ambiente judaico. Sem ele, nós não teríamos absolutamente nada do que a gente entende como cristianismo. E olha que Jesus teve 12 discípulos, 72 dentre os mais próximos dele. Ele não escolheu nenhum deles. Ele foi buscar um doutor da lei, arrogante, orgulhoso, perseguidor de cristãos, para ir divulgar a doutrina dele. Ele não pegou ninguém dos que conviveu com ele, ninguém dos que era bonzinho, arrumadinho. Ele foi buscar o cara mais antagônico do mundo. Eu estive perdido e alguém me achou. Você ia perguntar? Tem que assistir. Esse filme é sensacional, tem que assistir. É muito bonito. O processo de reflexão, né, que ele faz. Ele fala, nos últimos 32 anos da minha vida, tudo que eu deveria fazer de bom eu não fiz, eu não consegui. Mas o que eu não devia fazer, isso eu ainda faço. Então ele está reconhecendo ali que é um processo. Que não bastou, o momento da conversão não tornou Saulo em Paulo santo de uma noite para o dia. Só tornou o cara mais consciente. Ele fala, eu tenho que fazer. E vai ser duro. Porque ele brigou com todo mundo, gente. E todo mundo brigou com ele. Porque, olha, deixa eu só citar a gente vai sair daqui antes do almoço, eu juro. Só citar uma coisa que eu acho que é sensacional para vocês entenderem quem era Paulo. Quando ele já era Paulo, ele estava na Casa do Caminho e eles estavam no primeiro concílio, que era o Concílio de Jerusalém. Esse concílio de Jerusalém foi chamado por um cara chamado Tiago, que era discípulo de Jesus. E o tema principal era assim, para ser cristão, eu precisava ser judaico primeiro. Isso que Tiago defendia. Então, para ser cristão, eu primeiro precisaria me converter ao judaísmo. Logo, eu precisaria da circuncisão. E isso formou vamos dizer assim, uma diáspora, né? Um canto, outro do outro. De um canto estava Tiago, Filipe e depois, posteriormente, Pedro. E do outro lado estava Paulo, Barnabé e João. E Pedro passa o tempo inteiro veiculando que não se precisa. Ele se posiciona, a princípio, do lado de Paulo. Que a mensagem do Cristo era para todos. Menino, na hora da exposição lá no concílio, Pedro vai a público e fala que é a favor da circuncisão. Não, mas Paulo subiu nas tamancas um tanto assim, ó. Ele vai lá na frente, chama para si, ele fala, eu quero chamar aqui o nosso irmão Pedro, que até 2 dias atrás estava dizendo isso e agora disse o contrário. Quero que ele venha aqui e justifique. Esse é Paulo. É aquele cara que não vai abrir mão de nada do que o Cristo mandou. É aquele cara que é o sim, seja o seu sim, um não, um não. Meio termo só leva você a meios lugares. Obrigada. Então, nesse momento, né, envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo toda essa luz, harmonia e amor. Vibremos pelos enfermos, que essas energias lhes cheguem em forma de medicamento, desconfortando e fortalecendo. Vibremos pelos nossos lares, e que essa luz, essa tranquilidade, esse amor possa envolver a todos que ali conosco convivem. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Que os novos dias sejam de muita luz, tranquilidade e boa saúde. Que assim seja, graças a Deus.